Rapaziada, a mídia paulista exalta o Flamengo e diz que o Flamengo tem totais condições de ir para a grande final da Taça Libertadores da América, hein? Se liga só no que os caras falaram desse jogo e do Mengão. Se liga. Quem não jogou? Né? Luiz Araújo jogou pelo Shakhtar. Só o Pulgar, eu acho que não. Talvez o Pulgar, mas... ok, mas Copa do Mundo, né? Não, sim, claro. Tudo bem. Não, ok, você entende o que eu estou dizendo? Sim, claro. Isso é muito grande, cara. É muito grande. Então achar que o Flamengo vai perder a classificação é um exagero, tá? É um exagero. Agora, também tem o outro lado. 1-0, pelo que mostrou o primeiro jogo, é um resultado bom que te dá uma vantagem, mas não é definitiva, certo? O Racing é um time melhor que o Estudiantes. O Racing tem, apesar do treinador ser pior, muito pior, né? Me parece um galhofeiro, só fala, reclama, né? Não sei o quê. Mas vamos ver o que ele vai pensar para o jogo. E o Felipe Luiz me parece que ouviu as vozes dos conselhos, né? E vai mudar um pouco o jeito do time jogar. Entendeu? E que se dane a torcida. Vai entrar para jogar o Mengão com 3 volantes. Isso é absurdo. Não está na história do Flamengo isso? Está contra o DNA do Mengão? Vão dormir, seus patéticos. Vão dormir. O Flamengo precisa jogar para terminar o jogo 0-0, né, e ir para a final da Libertadores. Que se dane o DNA, Andrade Adilizico, não eles pessoalmente, mas Modelo, Jorge Jesus. Parem com isso, cara. Tá? Hoje, para o Flamengo, é foco num jogo decisivo que não se compara a uma guerra, que isso é uma burrice inventada por jornalistas antigos. De futebol é guerra, é batalha, essas bobagens. É um vício que a gente comete até hoje, de usar esses termos para definir jogo de futebol. Então, ficar para o Flamengo, qual é o antídoto para essa pressão toda? Bota o time do Racing na roda, espeta 2 bolas na velocidade, ou para o Bruno Henrique, ou para o Araújo, ou para o Carrascal. Você começa a tirar do time da casa aquele ímpeto, porque os caras sabem, se bobear, eles vão tomar um saco. Eles vão tomar gol do Flamengo. Tá? Então, a despeito da festa, da pressão, tudo isso conta muito, certo? Mas você faz tudo isso com o time do Band Esportes para jogar com o Flamengo, não adianta nada. Você põe 70 mil pessoas gritando, berrando, e fogo, os sinalizadores. E aí, começa o jogo, quem que marca? Eu? Eu sou goleiro. 2 chutes, 2-0. Entendeu? Então, é relativo. A gente precisa relativizar isso. No começo, o Flamengo tira a bola do Racing, põe o Racing na roda, mostra pro Racing quem é que sabe jogar futebol, tá bom? Vai tomar falta, cai. O Rossi, qualquer encontrão, cai. É assim que funciona. Jogo de Copa, semifinal, é assim que funciona. Entendeu? Então, o Flamengo é favorito. Eu não tô entendendo. Tem uma coisa no ar, assim, de que o Flamengo perdeu a classificação. Eu acho que é o efeito Fortaleza, né, Márcio? Não tem nada a ver, né? Eu não tô nessa. Não tem nada a ver, mas tem a ver, né? Eu acho que a paulada que o Flamengo, talvez, com soberba, tomou em Fortaleza é uma paulada grande, que abala a confiança que o time vinha reconstruindo, né? E aí as questões sobre as estratégias do treinador tal, e tudo mais, perder de um time da zona de rebaixamento, até o Tironi foi surpresa, não é, né? Sim. Perder um time da zona de rebaixamento é uma paulada, né? O Tironi trocou o Melvide, ele trocou o L por um Melvide. Então. Ele ficou mais eu acho que tem muito a ver. Essa situação ela não seria a mesma se a gente emendasse o jogo da ida com o jogo da volta. 1-0, gol do Carrascal no fim. Agora, se fosse a próxima partida do Flamengo, o jogo de volta, eu acho que a situação é que o Flamengo, e sempre a próxima partida, tem alguns cartolas que não entendem isso, Tironi, depois a gente vai chegar neles. Sempre a próxima partida de futebol é a coisa mais importante de um time. As pessoas não conseguem entender isso, vou ganhar cabelos brancos e elas não conseguem entender. E era uma armadilha. E o Flamengo caiu na armadilha. Mas você concorda que se ele deixa 11 titulares no Rio, o impacto era bem menor? Exatamente. Mesmo que perdesse? Por isso mesmo, eu acho que a estratégia... Exato. Rapaz, esse Arnaldo é anti mesmo, cara. Tudo bem, Flamengo jogou mal contra o Fortaleza, jogou de salto alto, soberba, concordo. Só que Libertadores, jogo de semifinal, é outra coisa, cara. É outra coisa. É outro jogo, é outra competição. Então, pra mim, o Flamengo vai jogar bem hoje e vai passar. Vai passar. É superior ao Racing. Só, de novo, precisa igualar na vontade, Lan. A questão aí da vontade é que o cilindro, eu já tive no cilindro, já cobri jogo no cilindro, já fui fazer, enfim, vídeos no cilindro. É um estádio... Cara,
já tocamos aqui no Mano Menezes hoje, por um acaso, eu vi uma matéria hoje também sobre o mesmo Mano Menezes, ele deu uma entrevista para a Record no fim de semana, ele falou, para mim vão estar na final Racing e Palmeiras. Ele acredita no Palmeiras e não acredita no Flamengo, e ele justificou da seguinte forma, tá na internet, o Mano falou o seguinte, eu já joguei lá com um time, já dirigi time lá, e é o estádio onde eu vi torcida fazer mais diferença na minha vida, é o estádio do Racing. Na minha vida, nunca vi um estádio com tanta influência de torcedor. Isso não é opinião minha, não. Isso é do Mano Menezes. Mas eu já fui cobrir jogo lá, sim, e faz, assim, é muito pesado lá. Realmente é muito pesado. Agora, eu concordo com a Raíza. O Flamengo é um time melhor. Se conseguir, mentalmente, entrar forte o suficiente, a ponto de... Não vou dizer que isso aí não influencia, não, porque influencia mesmo. Torcida influencia, estádio influencia, ambiente influencia. Mas que não influencia o suficiente para que o Flamengo esteja amedrontado, por exemplo. O Flamengo não pode entrar amedrontado, né? Ou não pode sentir a esse nível de perder o jogo, de perder a classificação por esse motivo. Que isso vai favorecer o time da casa, eu não tenho dúvida. Não. Mas o Flamengo tem que fazer valer a sua melhor capacidade, a sua maior categoria, a sua experiência. Tem muitos jogadores experientes no Flamengo, né? Jogadores que enfrentaram torcidas, estádios e situações de futebol europeu, né? Não é a gente que está começando agora, não é isso, Garoni? Eu iria, inclusive, para mim, as duas principais opções para o jogo nessa ausência do Pedro, eu iria de Bruno Henrique de novo, tá? Ainda que o Bruno Henrique não esteja jogando bem de 9, pela questão de estar mais habituado, tá habituado, não vai. Se você botar o Wallace Ian, por exemplo, que é um menino, a pressão é muito grande. Se você mantém o Samuel Lino, por exemplo, jogando aberto, adianta a Arrascaeta, Samuel Lino já mostrou que ele já sentiu alguns jogos, inclusive no Maracanã. Você imagina uma primeira experiência, assim, de Libertadores numa semifinal, né, assim, um peso muito... mas ele jogou na Europa. A pressão de estádio é diferente na Europa. Na maioria dos jogos que ele enfrentou em La Liga contra o Real Madrid, você tem o peso da camisa, mas a arquibancada não é como é num jogo de Libertadores. Então, assim, eu particularmente, ou no Gonzalo Plata, porque o Plata também é um jogador muito intenso, e o Flamengo vai precisar dessa pegada. Ele não tem, talvez, a casca que o Bruno Henrique tem, e talvez eu ficaria entre os dois ali. Aí é muito do dia a dia ali, do sentido do Felipe Luiz entender quem é que pode entregar um pouco mais. Mas eu acho que ficaria muito mais entre Bruno Henrique e Plata, pela característica, para você ter dois jogadores de muita velocidade mais à frente, e aí essa casca do Bruno Henrique acho que pode ser um diferencial nesse jogo, pela ausência do Pedro, já não vai poder contar com o Pedro. Então, assim, são dois jogadores. O Plata, talvez fisicamente e até tecnicamente, vive um momento melhor do que o Bruno Henrique. Mas ainda acho que o Bruno Henrique é o cara que ainda, na ausência do Pedro, é que tem mais capacidade de finalização. E como não deve ser um jogo onde o Flamengo vai ter o domínio, o domínio de ter a posse de bola o tempo todo no campo ofensivo, a gente vê um Flamengo talvez com um pouco menos de posse, o Bruno Henrique, com a capacidade que ele tem de atacar o espaço, seja mais interessante por ali. Então, assim... Eu até pendo um pouquinho, assim, acho que não tem uma resposta certa para isso, mas eu pendo um pouquinho iria de Bruno Henrique pela casca que ele tem de Libertadores. É isso aí, rapaziada. Cara, eu discordo. Se Bruno Henrique entrar nesse jogo, seria pro segundo tempo. Eu ia com trinca de volantes, Pulgar, Saul e Jorginho. Adiantaria um pouquinho mais o Saul e colocaria Arrascaeta, Carrascal e Luiz Araújo. Esse trio de ataque. Não colocaria Bruno Henrique, não colocaria Plata, não colocaria o Wallace Ian. Colocaria e tiraria o Samuel Lino, que não tá jogando nada também. Então, trio de meia com Pulgar, Jorginho e Saul, e trio ofensivo Arrascaeta, Carrascal e Luiz Araújo. Mas eu quero saber de você, o que você acha? Qual vai ser a escalação? Como você escalaria o Flamengo para o jogo de logo mais? Deixa aqui no comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!